que até agora que está aparecendo da reforma ministerial, é um cenário de saída basicamente de mulheres do governo. Ontem entrou na dança também a possibilidade de saída da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Então, começou ali uma contrapressão sobre o Planalto para segurar as mulheres no Ministério. Vamos embora! Reforma do Ministério. O Lula já disse ontem em entrevista à Record. Então, o Lula foi dar entrevista na Record, né? Ontem foi dia de entrevistas. Lula na Record e Haddad na Rede TV. A entrevista de Lula à Record é uma busca de aproximação. Importante dizer que a Record está no centrão, né? Eu sempre digo, a Igreja Universal é o centrão das igrejas evangélicas. Há essa aproximação do governo com o centrão e uma tentativa de reabertura de diálogo com o público evangélico. Então, Lula foi lá dar uma entrevista na Record, falou sobre a questão da reforma ministerial, que disse que não tem reforma. Não é exatamente reforma que vai rolar, não. Antes disso, ele recebeu o Celso Sabino, confirmou como ministro do Turismo. Na Record, ele falou o seguinte: eu não estou tirando mulheres, que é isso, né? O cenário, que até agora que está aparecendo da reforma ministerial, é um cenário de saída basicamente de mulheres do governo. Ontem entrou na dança também a possibilidade de saída da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Então, começou ali uma contrapressão sobre o Planalto para segurar as mulheres no Ministério. E aí o Lula ontem disse: olha, eu não estou tirando mulheres. A Daniela não podia ter mudado de partido. Então, o que o Lula falou ontem é que a Daniela do Vaguinho, ela acho que agora deve voltar a ser Daniela do Vaguinho. Ela foi Daniela Carneiro, quando estava no governo. A Daniela do Vaguinho, ela perdeu o cargo porque mudou de partido, porque saiu do União Brasil. Essa foi o que Lula disse, mas mesmo no União Brasil queria a cabeça dela, porque ela não representava o partido. Ela era uma representante, na verdade, da direita do PT, que controla o PT do Rio de Janeiro, o Quaquá e o André Siciliano, que foram quem indicaram a Daniela Carneiro para o governo por conta da aliança com o Quaquá lá em Belfort Roxo. Lula caiu no conto do Vigário, no conto do Quaquá, ou no conto do Siciliano, ou no conto do Vaguinho, né? Prometeram a Lula que o apoio do prefeito de Belfort Roxo significaria uma virada lá na Baixada, em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, do primeiro para o segundo turno. Era uma fraude, né? Aquilo sim era uma fraude, né? A fraude era a promessa, né? O Bolsonaro ganhou com uma distância ainda maior no segundo turno, tanto em Belfort Roxo quanto na Baixada. Ele ontem falou: não tem nada de sair o Wellington Dias, não. O Wellington Dias vai ficar. Esse ministério é um ministério meu. É interessante essa maneira como o Lula tem expressado, né? Ele considera que o governo é um governo de composição, mas ele diz: tem ministério que é meu. Outros não são dele. Então, parece que são esses que ele não considera dele, que estão disponíveis para a negociação, né? Um pouco, parece que Lula está operando com essa lógica. Esse ministério não sai, na verdade é do ministro, né, que estava se referindo, ao Wellington Dias. A saúde não sai. Não é o partido que quer vir para o governo que pede ministério. É o governo que oferece ministério, ou seja, rejeitando essa pressão, desabrida, essa pressão cada vez mais escancarada e descarada do centrão sobre ele. É só fazer uma inversão de valores. No momento certo, nós vamos conversar da forma mais tranquila possível. Não quero conversa escondida, não quero conversa secreta. Ontem ele baixou a bola. A gente já tinha dito ontem aqui, né? Falei, Lula é o ritmo dele. Não vai ter o Padilha chamando uma coletiva para anunciar uma grande reforma ministerial. O Lula faz a conta gotas. Lula faz a conta gotas. Não vai sair assim o tempo inteiro. E aí, importante aliada, que é Janja, né? Janja tem feito um esforço. Janja é a grande resistência dentro do Palácio do Planalto à entrega da segurança de Lula para os militares, em oposição especialmente a Rui Costa. Janja é uma força política dentro do governo para resistir à entrega do governo ao centrão, ou no mínimo para equilibrar minimamente, para não transformar o governo no governo centrão. Janja é a grande responsável pelo convite aceito, já falamos disso daqui a pouco,
a Jean Willis, ele vai integrar, vai para a SECOM. Então, o papel de Janja é um papel muito relevante. Ela também está tendo um papel significativo para segurar as mulheres, né? Fazer a defesa das mulheres no governo. Pois é. Tem gente que acha que a frente é tão ampla, tão ampla, tão ampla, que não sobra ninguém do lado de lá, né? O Quaquá inaugurou isso, né, com a foto dele famosa ao lado do Pazuello. Teve aqui recentemente no Fórum 11:30 para dizer que é amigo, é muito amigo do Pazuello, impressionante, né? O Pazuello, que é o auxiliar de genocida, né? É meio que passar pano para o que esse criminoso do Pazuello fez como militar da ativa durante a pandemia. Ele, ao lado do André Siciliano, que vocês estão vendo ali beijando o Cláudio Castro, são quase que os donos do PT no Rio de Janeiro, né? Representam essa ideia do hiperpragmatismo do PT, apesar de serem... O Quaquá é bem sucedido em Maricá, mas o PT do Rio é uma draga, né? Por conta dessa orientação deles, nunca ganhou eleição nenhuma relevante no Rio de Janeiro. Então, o André Siciliano estaria negociando com o Altineu Cortes, que é o líder do PL na Câmara, lá do Rio de Janeiro também. Essa aliança deles com a extrema-direita no Rio, né, do Quaquá e do André Siciliano, é histórica lá no Rio de Janeiro. Eles estão conversando para que a parte do PL assuma cargos no segundo e terceiro escalão. Ok, mas vamos dizer, acho que até ok que esses deputados do PL que estão votando a favor do governo aí entrem na farra das emendas, mas entregar cargo para essa turma do PL, acho que a coisa às vezes passa um pouco do limite, né? Um pouco do limite. A frente é tão ampla, tão ampla, tão ampla que de repente não tem ninguém do lado de lá. Tem só o Bolsonaro e a Michelle do lado de lá. Faça-me favor, né? Eu acho que existe uma tentativa ali, né, Mauro? Isso a gente viu muito no o Altineu Cortes, né, que é o líder do PL na Câmara. Ele teve que, inclusive, conter um bate-boca, porque estava vendo entre os 20 deputados que votaram pela reforma tributária e o restante do partido, que agrega a maioria dos bolsonaristas, essa é a verdade, né? A Veja soltou um levantamento, estava vendo agora, que estava dando uma olhadinha aqui no que está sendo feito, no que está saindo na Veja, e que diz aqui que o PL foi o partido que mais recebeu recursos nessa reforma tributária, 1,7 bilhão, depois o PP... Sabia? Aqui, é um levantamento da Veja, né? Então vamos colocar nosso asterisco aqui, mas o por partido seria 1,7 bilhão o PL, 1,6 o PP e 1,6 também o PSD. Os três estariam na frente do PT, que recebeu 1,5 bilhão, né? Nessa última leva aí, que foi em relação à reforma tributária. Então a gente vê que o preço ali é alto, precisar ver o quanto isso vai render. E acho que em relação a cargo, a gente precisa ter um pouco de paciência, que eu não acredito que vai entregar cargo. Tem que ficar muito esperto com essa turma do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um balaio de gato, gente. É PT com PL, a gente pega Quaquá, Siciliano com Altineu Cortes. Não dá para saber quem que é quem ali. Não dá para você colocar um em cada caixinha, não, viu? E eu gosto dessa posição do Lula de falar, é o meu ministério, né? Apesar que a gente sabe que é um ministério no sentido de que ele que vai mexer ali, mas também nessa coisa da linguagem, né? É importante ele afirmar o que é dele, começar a colocar nesse discurso para pressionar também o Centrão para mostrar que não é bagunça. Então, precisa tomar para si as rédeas da situação mesmo, incluir mais no discurso nesse sentido de, olha, eu que mando aqui, eu que sou o presidente, ainda assim a decisão é minha. Acho que falta um pouco disso para colocar a galera do Centrão um pouco no lugar também, abaixar os ânimos, né?